Bom, então vamos lá, pessoal. Como a maioria escolheu, hoje a gente vai falar sobre a regra de 3. Eu peguei no Tec Concurso, eu peguei algumas questões sobre a regra de 3 que caíram em 2020 e 2021 da Fundatec. Primeiro a gente vai entender como funciona a estrutura da regra de 3 simples. Ela é demandada por unidades, que é x e x. Aqui eu botei 5 e 20 como exemplos para a gente poder entender depois como vai ficar a operação. E pelo total, que é x e x. Aqui nessa operação a gente vai procurar um outro total. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Então a gente vai ter como unidades 5 e 20, e o total de 10 vai ser 5 unidades. A gente vai cruzar, o 5 vai estar para x e o 20 vai estar para 10. 5 vezes x igual a 20 vezes 10. 5 vezes x igual a 200. 200 dividido por 5, porque o 5 está de um lado multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Essa é a estruturação básica da regra de 3 simples. Então vai ser x igual a 40. Na regra de 3 composta, a estrutura vai ser assim. Vai ser unidade, unidade e o total. Da mesma forma. Aqui eu deixei o x sem número no total, mas ele poderia estar dentro das unidades também. Então aqui a gente vai multiplicar o 5 com o 5, que são as duas unidades de cima, e cruzar ele com o x de baixo. Vai ficar 5 vezes 5 vezes x. E aqui a gente vai cruzar, a gente vai botar 20 vezes 20 e cruzar com o 10 de cima. Essa é a estrutura da regra de 3 composta. A gente vai ter 5 vezes 5 vezes x igual a 20 vezes 20 vezes 10. Vamos ter 25 vezes x igual a 4.000. 4.000 dividido por 25, porque o 25 vai passar para o outro lado, e se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aqui a gente vai ter o x igual a 160. Nessas duas, alguém não entendeu alguma coisa? Tem como voltar um pouco antes ali? Pode falar. Sim? Alguém levantou a mão? Tiago, se tu puder voltar lá na simples, porque a composta eu já entendi. O Ferreira tá explicando, a simples eu não entendi. Tá. Eu ia pedir para se tu pudesse dar uma repassada. Olha. O que a gente vai ter? A gente vai ter as unidades e o total. Na simples vai ser sempre dessa forma. Depois, variando com o exercício, a gente vai ter nomes diferentes. Dentro da unidade a gente vai botar uma coisa, dentro do total a gente vai colocar outra. E é isso que a gente vai ter que entender na operação, o que vai ser a unidade e o que vai ser o total. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tomás. Não consigo desligar. Não está aparecendo para mim. Tá. Conseguiram entender essa simples? Agora eu consigo entender. Tá. Se vocês puderem anotando é melhor, fica mais tranquilo de a gente poder entender depois o que não foi entendido, caso alguém não entenda. Pode falar, Matheus. Thiago, eu acho que um dos maiores problemas para mim na regra de 3 é quando ela é diretamente ou inversamente proporcional. Se tu conseguir sanar essa dúvida para mim. Aqui, como eu peguei só questões 20 e 21, a Fundatec não trabalhou nenhuma inversamente proporcional. Mas depois a gente fala sobre a inversamente proporcional quando a gente chegar lá numa composta, e daí a gente vai meio que entender o porquê que ela é inversamente proporcional. Então eu vou passar. Se alguém tiver dúvida, é só falar. Não precisa nem levantar a mão. Pode falar, Vitor.
Thiago, vê se tu consegue desligar o áudio do Thomas, hein? Não tá aparecendo ele pra mim aqui. Calma Aí, fechou. aí. Tá. Ó, a primeira questão que eu peguei foi a de cobrador da Carris 2021, da Fundatec. A carga horária, após a pandemia de Covid-19, foi alterada na maioria das empresas. Em muitos casos, as diminuições passaram dos 50%. Ninguém entrando. Se em uma empresa específica 10% de diminuição na carga representa 15% a menos do salário, podemos dizer que a diminuição da carga horária dessa empresa, dizer que 30% de diminuição na carga horária dessa empresa representa a diminuição de 15% do salário, B, aumento de 10% do salário, C, diminuição de 45% do salário, D, diminuição de 30% do salário e aumento de 15% do salário. Então, como a gente só tem dois termos, uma unidade e um total, a gente sabe que ela é apenas uma regra de 3 simples. As primeiras unidades que a gente tem são a carga horária. O pessoal está entrando ainda, então... Ó, então a gente vai colocar o 10, que é o 10%, e embaixo a gente vai colocar o 30, que é o 30%, que é o que a gente vai querer saber o total. O 10 vai estar para 15, que é a diminuição a menos do salário. Então, 10 vezes x, porque é regra de 3, 30 vezes 15, 10 vezes x igual a 450, x igual a 450 dividido por 10, porque o 10 está de um lado multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Dessa forma, a gente vai ter o x igual a 45. Se a gente sabe que antes era uma diminuição de 15%, dessa vez a gente sabe que é uma diminuição de 45%. Porque o 30% da carga horária é 3 vezes o 10%. Então, se a gente tinha uma diminuição de 15% no salário, vezes 3, a gente vai ter uma diminuição de 45%. Alguém não entendeu essa? Vamos lá. Fundatec, agente de Neemias, Prefeitura de Ametista do Sul, também 2021. Para que se extraia 12 litros de água do subsolo, uma máquina leva 2,5 minutos. Quantos litros a máquina conseguirá extrair em 1h30? Quero que alguém me responda. 1h30 são quantos minutos? 90. 90. Tá. Então, a gente não vai poder usar 2,5 e 1,5. A gente vai usar o 2,5 e o 90. A gente sabe que ela é uma simples também, porque a gente só vai ter dois termos. Então, a gente vai ter 12 litros e x litros. O tempo vai ser 2,5 e 90. 12 vai estar para 90, x vai estar para 2,5. Isso, tem que converter da mesma forma, Camilo. Se ele está em minutos, os dois têm que ficar em minutos. Se ele está em hora, os dois têm que ficar em hora. Então, ali, como é mais fácil transformar as horas para minutos, é mais tranquilo tu botar 90 do que tu botar 1,5 e o 0,2 lá ia dar muitos zeros. Ó, então, 12 está para 90, x está para 2,5. 12 vezes 90 igual a x vezes 2,5. 1080 igual a x vezes 2,5. 1080 dividido por 2,5, porque o 2,5 estava do outro lado multiplicando, ele vai vir para cá, ele vai inverter, ele vai dividir. Então, x igual a 432, que é a nossa letra B. Essa questão, alguém tem dúvida sobre ela? Pode falar. Ô, Thiago, uma coisa que dá para ressaltar ali também, eu faço de uma forma que me ajuda a eliminar essas vírgulas que às vezes
a gente acaba errando, né? Dá para botar 25 sobre 10, que acaba facilitando na hora de fazer a resolução da questão ali. Tá, entendi. Dá pra fazer o X. Sim, é só tu inverter daí. Podia explicar mais esse teu método aí? Porque às vezes é mais fácil, né? Tu, tipo, dividir com número, com vírgula. Ó, o que poderia ser feito? Tu poderia equiparar, em vez de botar 90, tu botar 900. Em vez de botar 12, tu botava 120. Que aí tu ia cortar eles proporcionalmente. E daí, em vez de ser 2,5, ia ser 25. 25, tá. Mas daí, no caso, tipo, sempre quando for tirar a vírgula, tu tem que botar uns zeros em todos, no caso. Menos na vírgula, claro, mas... Sim, porque como tu vai passar a vírgula para trás, tu vai colocar vai acrescentar um zero nas outras, porque tu também vai passar a vírgula das que tem zero, entendeu? Ah, entendi, obrigado. Porque por mais que a gente não veja, todas elas têm uma vírgula e o zero. Então a gente tem que fazer da mesma forma. E esse é um método bem bom, né? Porque daí, tipo, às vezes a gente acaba se confundindo, né? Por causa da vírgula. Na verdade, o 12 nem vai o zero, só vai no 90, se eu não me engano. Então, então só vai onde não tem o X, então. E se acrescentar só um zero lá no 10.000, no 1080 lá, ele não vai tirar a vírgula do 2,5? Também. Mas dá da mesma forma. E outra coisa. Tem vários macetes. O 2,5, ele é considerado dividido por... Ele é um... Calma aí, me atrapalhei agora. Quando tu divide por 0,5, 0,25, tu está dividindo ele por 4, na verdade. Quando tu vai multiplicar por 0,25, tu vai dividir ele por 4. É a mesma coisa. Se tu tem 1.000 e tu for multiplicar 1.000 vezes 0,25, é a mesma coisa que tu for fazer 1.000 dividido por 4. Porque o resultado é igual. Entenderam isso? Pode falar, Matheus. E o Vitor Rodrigues também está com a mão levantada. Thiago, eu faria mais simples. Eu multiplicaria esse 10.080 por 5 e dividiria por 2. Ficaria a mesma coisa. Também pode. Da mesma forma. É fácil para mim. Que nem eu disse na última aula. Cada um tem uma forma de fazer. Tem a forma que a matemática explica? Tem. Mas na matemática, o que importa nela é o resultado. Tanto que na prova não pede a conta. O que importa para ti é tu apresentar o resultado correto. Pode falar, Roger. Dá para ele repetir essa última aí que ele falou, só essa aí que ele falou dele. Ó, em vez de tu botar 2,5, tu faz por 5, e o resultado final, que vai ser 864, tu vai dividir por 2, vai ficar 432. Ah, tá. Não dá para fazer isso sempre em conta que tiver número com vírgula? Dá, mas vai depender do número que tu tem. Que nem que assim, o pensamento, tipo, o 5 é a metade de 2,5. Quer dizer, é o contrário, né? 2,5 é metade de 5. Eu só arredondei, entendeu? Sim. Eu não entendi. Ô, Thiago, eu tô até perdida aqui. Presta atenção. Eu não entendi da onde saiu 90. Eu juro por Deus, pelo amor de Deus. Da onde saiu 90? Quantos minutos tem 1h30? 90? Mas como que, tipo, eu ia 12 litros? Eu não ia raciocinar isso aí. Tá, mas é isso que tu tem que pensar. O que a questão tá te pedindo? O que ela pede ali? Quais são os números que tu tem ali? Eu tô muito perdida. Tá, ó. São 12 litros de água. Sim. Em 2,5 minutos. 2,5 minutos. Tem como tu transformar o 2,5 em 1 hora? Tem. Mas é muito mais complicado. É muito mais complicado. Não, mas a gente não está transformando 2,5. Aqui a gente está transformando 1h30 em minutos. Tu não sabe que 1h30 não são 90 minutos? Sim. Tá, então a gente vai botar o 12, o 2,5 e o 90 embaixo do 2,5. Porque um é proporcional ao outro, certo ou não? Sim, tá. Tô entendendo. Tá, então a gente vai multiplicar o 12 por 90 e o x por 2,5. 12 por 90, a gente vai ter 1080.
correto? Sim. Tá. E o x vai estar para 2,5. 1080 dividido por 2,5, porque o 2,5 está de um lado multiplicando, do outro lado ele passa dividindo. Sim? Sim, mas quando eu for dividir, eu posso tirar a vírgula. Tu pode, mas depois você vai ter que cortar os zeros, hein? Sim, mas posso tirar para facilitar, no caso. Pode. Mas tem que te atentar ao resultado daí. Tá. Ó, Entendi. porque 1080... Cadê? 1080 dividido por 25 é 43,2. Ele vai dar uma vírgula de qualquer forma. Então é isso que tem que atentar. Aí tu vai ter que usar a lógica para determinar que tu tirou um zero do teu número e vai ter que colocar um zero ali, a tua vírgula vai vir para trás, entendeu? A tua vírgula do resultado. De 43,2, tu sabe que a vírgula vai ter que vir para trás de volta para o teu resultado ser a letra B. Conseguiu entender isso? Não, essa parte da vírgula, sim. Tá, então é isso aí. Alguém mais tem dúvida sobre essa questão? Eu preciso que vocês entendam. O importante é entender. Se alguém não entender, pode falar, pode falar o porquê, não precisa ter vergonha, não precisa ter nada. A gente está aqui para estudar todo mundo junto, todo mundo aprender, porque isso é uma coisa que vai cair na prova. A Fundatec já mostrou que vai, tanto que na última prova nunca tinha tido regra de 3 e caiu 4 regras de 3. Oi, pode falar. Então, basicamente, é porque realmente o que assusta mesmo é a divisão com números decimais. Então, decimais não, números com vírgula, né? Sim. Então, no caso, só para massificar mesmo, que ela estava com dúvida, quando for, retira a vírgula, depois volta uma casa ou duas casas, eu não entendi. Ó, se tu for retirar a vírgula, tu vai ter 2,5. Se tu for retirar ela, tu na verdade tu não vai retirar, porque a vírgula tu não retira. Tu vai passar ela para trás, então tu vai ter 25,0. Certo, uma casa. Como o teu resultado vai ser 43,2, porque tu tocou a vírgula para trás, então tu vai ter que fazer a mesma coisa. Tu também vai ter que tocar a vírgula para trás. O teu 43,2, ele vai se tornar 432,0, da mesma forma que tu fez antes, entendeu? Tudo que tu fez na operação, tu vai ter que refazer no resultado final, para não te perder. Claro, pelo resultado tu já vai ver, não. Se é 43,2 a minha resposta, é obviamente 432. Mas o número de casas que eu voltar, só volto no final também. Ponto. Isso aí. O que é o problema? O problema é se a gente pega uma questão assim, ó, que as respostas ali são 43,2, 432, 4.320, e aí? Aí tu vai te confundir se tu fizer isso, entendeu? Nesse tipo de questão dá para fazer isso, porque ali cada resultado é um resultado diferente. Só que se todos os resultados tiverem os mesmos números e a diferença forem as vírgulas, eles têm a tendência a te levar ao erro. Então tu vai ter que te atentar, vai ter que fazer 2, 3 vezes. Mas nesse caso aí, tipo, dá para usar também, vamos supor assim, se tem 43,2, aí dá para te ler de novo a questão e meio que por raciocínio lógico, né? Dá, sim. O que pode ser feito também, para facilitar, se alguém tiver dúvida? Multiplicação e divisão. 90 dividido por 2,5 vezes o 12. É a mesma coisa, só que é outra forma de fazer. Mas também dá para fazer. Eu tenho bastante problema com vírgula. Acho que essa forma talvez seria mais fácil, assim. Que tu vai fazer bem rápido, bem de forma eficaz. Ó, eu vou fazer aqui, ó. 90 dividido por 2,5, a gente vai ter 36. 36 vezes o 12, a gente vai ter o mesmo resultado, 432. É uma forma de fazer também. No caso, montar ela, né? Montar a estrutura dela. E aí fazer essa questão de multiplicação e depois divisão, né? Isso aí. É que nem a gente fez na última aula. Posso contribuir, Thiago? Pode falar. Eu acho que o macete principal da regra de 3 ou da matemática é o importante é de chegar na segunda parte que tu colocou.
1080 vezes 2,5. Isso aí. É igual a x vezes 2,5. Quando tu chega nessa parte aqui, o que tu faz de um lado da igualdade, tu faz do outro. Por exemplo, 2,5, se eu multiplicar por 2, ele vai para 5. Só que do outro lado da igualdade, eu também preciso multiplicar por 2. Então, lá no final, o teu resultado ele não vai mudar e tu acaba com as vírgulas. No caso de tu ter, por exemplo, 432,2 ou outros casos em que não seja zero, ao invés de tu multiplicar por 2, que tu sabe que 2,5 vai dar 5, tu pode utilizar multiplicar por 10, tanto de um lado quanto do outro. Aí o resultado dessa multiplicação, 2,5 vezes 10, 25, né? Aí tu vai ficar lá com 1080 vezes 10. Então tu acrescenta mais um zero. Tudo isso que tu fizer de um lado da igualdade, tu faz do outro e o macete está pronto e tu não tem erro nenhum. Olha o que eu vou fazer para o pessoal poder entender a explicação. Aqui a gente tem o 1080 vezes 2,5. Como... Quem falou que poderia colocar 5? Não lembro quem falou primeiro, acho que não foi o Vinícius? Foi o Juliano. Tá, então, ó. A mesma coisa que o colega falou. A gente vai colocar o 2, vai multiplicar por 2 para virar 5. E do outro lado a gente também vai multiplicar por 2. É na outra expressão... Oi? Mas... Ó, mas daí vai ficar assim, ó. Vai ficar Não, dessa ao contrário, forma. Oi? É 1080 vezes 2 e 2,5 vezes 2. 1080, Aí não, mas daí o resultado é diferente. Não, eu fiz assim, ó, 1080 vezes 2, no caso, 2,5 vezes 2 também. Aí, no caso, dá 2.160 dividido por 5, que vai dar 432. Ah. O que tu faz com um, tu faz com o outro. Isso aqui? E bota o X. Tu tem que usar ali, Thiago, tu montou a equação 12 vezes 90 igual a x vezes 2,5, né? Uhum. Aí chegou no 1080 igual a x vezes 2,5. Essa expressão aqui que tu... Eu acho que facilita mais o entendimento, mas do jeito que tu tá fazendo também vai dar certo. Tá, dessa forma aqui. Isso, aí agora, no caso, só dividir, no caso, né? Só dividir. 2.160 por 5. Vai dar o mesmo resultado. Sim. A expressão que está ali, que é 1080 dividido por 2,5 vezes 2 igual a x vezes 2, não fecha com 1080 igual a x vezes 2,5, tá? Não, eu consigo entender. Isso aí? Ô, Thiago. Oi, pode falar. Uma maneira que dá para fazer também, que eu quis falar aquela hora, é assim, ó, o 1080 de... Alguém desligou o áudio, por favor. Aí. O 1080 dividido por 2,5 dá para fazer 1080 dividido por 25 sobre 10. Que aí depois só faz uma multiplicação ali inversa e chega no mesmo resultado. Entendi. Tá. Chegou a raciocinar o que eu falei? Faz 1080? Isso, dividido por 25 sobre 10. 25 sobre 10. Isso, e aí depois só faz a multiplicação inversa. Não, mas daí vai ficar muito complicado, cara. Vai, pra mim é muito mais fácil assim, né? Ah, não, eu te entendi, mas daí Oi. porque tu pegou... Oi, pode falar? Posso falar? Pode falar. Eu também faço que nem o colega disse, só que daí depois eu pego e simplifico. E Tá. fica mais fácil, ficar 5 sobre 10. dá Pra fazer também. Tá, 1080 vezes 2,5 O que vai mudar na só vai ser 10. só o 2,5 que a gente vai transformar em fração. Aí depois vai simplificar. E o que vai mudar é que depois a gente vai ter que cruzar de novo o 2 que vai ficar embaixo, entendeu? Tá, entendi. É só Eu já fugir da faço assim, vírgula. ó. Quem tem dificuldade com vírgula, aí vai fugir da vírgula, né? Tá, entendi. Acho que eu compreendi. Eu, quando é Pode conta falar, assim, sim. eu achei ali, ó, que nem 2,5, né? Eu peguei e fiz vezes 4
para achar 10, que daria 48, né? 4 vezes 12 daria 10 minutos, né? E daí depois eu fiz 9 vezes esses 48, que daí dá 432. Dá bem certo, tipo, é muito mais rápido e fácil. Ó, como o colega falou ali, ó, cada um tem que achar uma maneira que vai facilitar de fazer. O que importa é na hora da prova a gente não perder, principalmente a gente não perder tempo e a gente fazer da forma certa. Cada um vai ter a sua forma de fazer. Matemática é isso aí. Não adianta dizer que é errado ou não é. O que importa é a gente chegar no resultado. O ideal é praticar da forma que acha mais ágil. Esse é o ideal. Tu já praticar. Oi, pode falar. Daquela maneira que tu falou antes, 90 dividido por 2,5, daí multiplicado por 12, dá para fazer por tipo, várias questões que vier assim, ou tem um impedimento? 90 dividido por 2,5 vezes 12, a primeira questão é isso? Isso. Na verdade era 90 dividido por 5 vezes 12, isso. Não entendi. Não, assim, ó. Fala de novo. É 90 dividido por 2,5 vezes 12. Exato. Aqui é a fórmula inicial. Isso que eu quis dizer. Que é o que eu achei mais fácil, que daí daria e eu chegaria no resultado, né? 432. É isso, né? Sim, é a fórmula inicial de fazer. Vamos passar para outra que a gente vai conseguir entender. Se ficar alguma dúvida, a gente volta daí. Eu acho que o que Natan quis dizer é que se em todas as questões a gente pode aplicar isso, entende? Sim, desde que ela não seja inversamente proporcional. Aí sim, a gente pode... O que seria o inversamente proporcional? Inversamente proporcional é quando, em vez de dividir, tu vai ter que multiplicar. Por exemplo, assim, ó. Vamos supor. Tu sabe que a caixa da água, ela enche em 2 minutos e meio. Só que daí, tu vai usar uma torneira que ela é inversamente proporcional. Então, quanto mais tempo ela levar para encher, menos força ela vai ter, entendeu? Tipo isso. Conseguiu entender? Tipo assim, ó, tipo... Ela não vai ter a mesma constância. Tipo, vai ser menos e mais, entendeu? Vamos supor, se ela vai... Vamos supor, mais litros, talvez ela leve mais tempo, aí é proporcional. Né? Inversamente é quando tem mais quantidade e leva menos tempo. Ah, tá. Entendi. Como o Sempre Fundatec quando não for cobrou, proporcional isso. Como o Fundatec não cobrou nenhuma, eu não coloquei. Mas no final da aula eu vou pegar uma pra gente fazer juntos. Ó, vamos passar. Agente administrativo, Prefeitura de Ametista do Sul. Para lavar um chão de uma área de 10 metros quadrados de um frigorífico são necessárias 250 ml de detergente líquido. Então a gente já tem o 10 e já tem o 250. Para que seja lavado o chão de uma área de 70 metros quadrados, serão necessários quantos ml de detergente? Aí ele tem essa resposta. Uma coisa que a gente tem que cuidar. Quando vem esse tipo de questão, a gente tem que interpretar muito a questão. A gente não pode deixar que passe na nossa cabeça que, por exemplo, é uma geometria plana, só porque tem 1 metro quadrado ali. Então a gente tem que prestar atenção. Ó, então a gente sabe que ela é uma regra de 3 simples. A gente tem a nossa área 10 e a nossa área 70, que é o que a conta está nos dando. E a gente tem a quantidade 250. Ó, e a gente tem que notar uma coisa. Quantos serão necessários em ml de detergente? Se tivesse em litros, a gente teria que fazer a transformação também. Como a gente está em ml e a nossa resposta é ml, a gente não vai precisar transformar. No final, a gente entende o que seria a transformação. 10 vai estar para x, 70 vai estar para 250. 10 vezes x igual a 17.500, que é o resultado de 70 vezes 250. 17.500 dividido por 10 igual a x. X igual a 1.750 ml. Alguém sabe me responder quantos litros são isso? 1,750. Porque 1 litro são quantos ml? 1 litro são 1.000 ml.
Isso aí. Alguém não sabia disso? Posso falar? Eu só achei o resultado igual à letra B e coloquei a vírgula. É o resultado mais parecido que tem ali. Não, mas ali não é vírgula, ali é um ponto. Não, sim, é o ponto. É o resultado, a numeração é a mais parecida com o que tem ali. Isso aí. Tá, vamos passar. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que a gente tem um cubo. Esse cubo tem 10 centímetros. Ele tem 10 por 10 de lado. Então, se ele é um cubo, a gente sabe que ele vai ter 1000 centímetros cúbicos. Porque 10 vezes 10 vezes 10 são 1000. Quantos ml cabem nesse cubo? Isso é geometria espacial. A gente vai ver geometria espacial. Mas eu quero entender como está o nível do pessoal. Oi? 1 litro? 1 litro. Porque, como o colega acabou de falar, 1000 ml são 1 litro. Vamos passar. Nossa letra B. Assistente técnico de informática, Prefeitura de Santo Augusto, 2020. Uma máquina laser corta 1.700 cartões de papel a cada 15 minutos. Quanto tempo irá demorar para cortar 20.400 cartões iguais aos primeiros? 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas e 2 horas. A gente sabe que ela é simples, novamente. Então, a gente vai colocar que ela corta 1.700 e 20.400. E o tempo é 0,25. Por que é 0,25? Alguém sabe me responder? Por que a gente tinha 15 minutos e o nosso tempo do nada virou 0,25? Por quê? Porque a resposta pede em hora. Ele já transformou os minutos em hora. E como que transforma minutos em hora? Divide por 60. Divide por 60. Alguém não entendeu como a gente fez isso? Eu não entendi, Thiago. Érica aqui. Ó, 1 hora são quantos minutos? 60. Érica, consegue seguir essa lógica? Sim, 60. Se a gente tem 60 e a gente vai transformar em horas, a gente vai transformar o 60 e dividir ele por 15. Porque 15 é os minutos que a gente já tem. E o 60 é 1 hora. Então, 60 dividido por 15 vai dar 4. Mas se a gente fizer ao contrário, 15 dividido por 60, a gente vai ter 0,25. Consegue entender? Sim, agora sim. Tá. E se fosse 30, quanto seria? Quanto seria o nosso tempo ali? Consegue entender? Mais ou menos. 45 minutos. Qual seria o nosso tempo? Eu não peguei raciocínio. Eu não é nem mais ou menos, eu não peguei. Eu também não. Ó, Eu também não consegui entender. nossa hora é o inteiro. 60 minutos são 1 hora, isso a gente sabe. Ali a gente tem 15 minutos. Para transformar o 15 minutos em hora, a gente vai ter que dividir 15 minutos dividido por 60, que é... Quanto que é 15 minutos? 15 dividido por 60, quanto que é? 0,25. Tá. 45 dividido por 60, quanto que é? 0,75? 0,75. Alguém não entendeu? Eu posso falar como é que eu fiz a questão? Pode falar. Tá, no caso eu só fiz bem simples, entendeu? Eu fiz o... cadê aqui? É 1700x, daí deu o resultado e eu dividi, entendeu? Fiz bem simples, só fiz ali 1700x, daí vezes o outro e depois o resultado dividido. Aí deu um número que eu só transformei para horas, né? Deu 356. Aí eu mudei isso para horas, daí dava quase 6 horas. Eu botei 6 horas, não sei se a resposta é A.
Não, vamos fazer, vamos ver. Viu, dava para fazer também sem mudar, Thiago. Oi? Faz os 15 minutos, o resultado final divide por 60 daí. Vai fechar, vai fechar 3 horas igual. Só que o jeito mais fácil, eu também acho, é já no começo, já mudar. Os 15 minutos já transformar em hora. Que daí o resultado final já vai fechar tudo certo, né? E não vai ter chance de tu esquecer. Claro, que nem eu digo, aqui elas são uma diferente da outra. Mas se chegar na nossa prova e o resultado ser todos da mesma forma, entendeu? É isso que a gente pode se confundir. Porque eles podem ser 3, 30, pode ser 0,3. Pode acontecer isso, com certeza. Eu fiz direto. No caso, eu fiz toda a conta com os 15 minutos. E aí o meu resultado deu 180. E aí eu fiz 60 mais 60 mais 60 dá 180. Exatamente. É isso aí. É bem como eu fiz, Ó, vamos ver então. Dá 3 horas, eu falei ali, tava bestando. Ó, 1.700 está para X, 20.400 está para 0,25 ou 15, como o pessoal falou antes. Então, 1.700 vezes X igual a 20.400 vezes 0,25. Como eu falei antes, o 0,5 é a mesma coisa que tu dividir por 4. Porque ele não é um número inteiro. Um número abaixo de 1, quando tu for multiplicar ele, na verdade, ele vai estar dividindo. Então, 1.700x igual a 5.500. Por que é 5.500? Por que é 5.500? Não é porque tá em minutos? Porque tá aquele número enorme lá dividido vezes 0,25. E o 0,5, ele representa a divisão por? Hora. Tá. Mas que nem eu falei. Ele é a mesma coisa que a gente dividir o 20.400. Quantas vezes a gente vai ter que dividir ele para ele chegar em 5.100? Porque o 0,25, quando a gente multiplica por 0,25, quando a gente multiplica por 1, ele mantém. Quando a gente multiplica por 2, ele dobra. Certo? Certo. Para ele dividir pela metade, seria 0,50. Alguém entende isso? De 0,5 multiplicado, em vez dele aumentar, ele vai diminuir. Ele vai ser dividido. Olha, eu vou ser sincero, eu nessa parte eu já boio, porque o método que eu faço é outro, então. Não, mas é tranquilo. Só quero que o pessoal entenda por que o 20.400 multiplicado por 0,5, ele é um número 4 vezes menor. Entendeu? Eu não quero que o pessoal, na hora da prova, pense, mas como que eu multipliquei e ele tem um resultado menor? Certo. Entendeu? É isso que eu quero que o pessoal entenda. O número abaixo de 1, tu sempre vai ter um resultado menor do que o número que tu está multiplicando. Agora deu para entender. Antes não dava conseguindo entender. Entendeu? Agora sim. Abaixo de 1, multiplicado, tu nunca vai ter um número igual ou maior. Ele vai ser sempre menor do que o número que tu está multiplicando. Agora sim, agora deu para entender. Então vamos passar. No caso, aquele 5.100, se fizesse vezes 4, daria o 20.400. Isso aí. Porque 0,25 para te ter o resultado 1 é vezes 4. Por que eu digo resultado 1? Porque 20.400 dividido por 0,5, ou no caso 1 que eu falei ali, é 20.400. O 0,25 para 1, que nem eu falei na última aula, ele é 4 vezes. Tu precisa de 4, 0,25 para te ter 1. É a mesma coisa. Você conta em moeda. Isso 25 aí. centavos, R$1. Sim, como se fosse contar em moeda. Então a gente vai ter 5.100 dividido por 1.700, que estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo, x igual a 3 horas. Ou a gente teria lá, se a gente tivesse usado o 15, a gente teria o resultado de 180. Aí, agora a gente iria pegar o 180
iria dividir por 60, que a gente iria ter 3. Primeiro a gente pega o resultado que a gente já tem e depois a gente bota o 60 atrás. Se a gente colocar o 60 na frente e dividir pelo resultado que a gente tem, não vai dar o resultado certo. Alguém conseguiu compreender isso? Para a gente transformar em horas, a gente tem que ter o resultado que a gente já tem na frente. De repente, na prova, é até melhor fazer com os 15 minutos, que assim o cara não se perde tanto com número com vírgula, né? Só que lá no final, tu vai ter que lembrar que tem que dividir por 60. Que nem eu digo. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se chegar lá na prova e tiver a opção 3 horas e 180 horas, pode acontecer de errar? Porque a primeira coisa que tu vai ver é o 180, então tu vai marcar. Então por isso que a gente tem que lembrar de fazer tudo. E o que a gente tá... A nossa questão, ela fala em minutos e a nossa resposta fala em horas. Se ela tivesse em minutos e minutos, não precisa fazer nada. Se ela tiver em horas e horas, não precisa fazer nada. Tu pode mostrar o teu cálculo de minutos para horas? Ó. Consegue ver aqui no canto? Sim. Ó, a gente tem 15 minutos. 1 hora são 60 minutos. Você vai entender isso? Sim. 15 dividido por 60. Tá, mas é que eu queria saber como... Porque eu não consegui fazer sozinha aqui. Tá. Ó, 15 dividido por 60. Tá, tu falou que era 0,5, mas eu queria saber como que eu vou chegar, porque se eu fizer 15 por 60, eu vou ter que acrescentar um 0 e vai ficar 122, exatamente. Né? Ó, vai acrescentar o 0. Vou fazer um negócio aqui. 60. Não deu, vai ter que botar um 0 na frente. Sim. Então vai ficar 150 dividido por 60, e aqui você já sabe que tem o 0 e a vírgula, porque tu acrescentou o 0. Ah, porque eu desloquei ali. Tá. 150 dividido por 60. 2. Dá 120. 2. Dá 120. Sobrou 30. 30 dividido por 60. Não dá. Bota outro 0. Divide, vai dar 5. Então vai dar 25. O que tu pode fazer? 0,25 vezes 60, que vai dar... Ah, tá. Agora eu entendi. Ah, por isso que eu tava dando errado. Por causa que eu não lembrei que por ter acrescentado 0, eu tinha que pôr um 0 e a vírgula. Isso aí. Tem que lembrar do 0. Tá. Não pode esquecer do 0. Errado, então. Tá, entendi. Vamos lá. Ó. Aqui a gente tem uma equipe de funcionários de uma confecção consegue produzir 160 ternos em 4 dias. Ó, a gente tem 3 termos direto no início da pergunta. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias serão necessários para produzir 300 ternos? 12, 10, 8, 6 e 4. Como a gente não tem mais 2 termos, a gente tem uma composta. A gente vai ter funcionários, que vai ser a nossa unidade lá que eu expliquei antes. Então, a gente vai ter 8 funcionários em cima e 6 embaixo. A gente vai ter os dias, são 4 e x. E a gente vai ter os ternos, que é o nosso total da produção, que é 160 e 300. Nosso 8 e nosso 4, eles estão juntos. E eles vão multiplicar com o 300. Nosso 6 e o nosso x estão juntos e vão multiplicar com 160. Então, a gente vai ter 8 vezes 4 vezes 300 igual a 6 vezes x vezes 160. A gente vai ter 9.600 igual a 960x. 9.600 dividido por 960, porque o 960 estava multiplicando e vai para o lado dividindo. X igual a 10. Alguém não entendeu o porquê disso?
qual que é a diferença dessa para composta? Porque, Ó, desculpa, essa aqui, inversamente proporcional, porque eu não sei Tá. diferenciar as duas. Ó, é que na inversamente proporcional, o nosso próprio exercício ele já vai sugerir que ela não é da mesma forma, entendeu? Eu tenho uma aqui, eu sei onde eu vou pegar ela no final, eu pego pra gente resolver todo mundo junto daí, pode ser? É mais fácil, eu acho. Pode, tudo bem, mas Ó. essa aí eu já ia fazer aquela setinha, sabe, do inversamente. Tá, mas daí o que tu ia fazer? Tu ia botar o 300 pra cima? Tipo isso? Deixa eu ver. Não, Os bota funcionários não a seta no X, no caso. É isso, né? Tu bota a setinha pra baixo. Daí tu inverte o 4 e o X, no caso. O X vai pra cima e o 4 pra baixo. Isso, né? É. Só que eu também achei mais difícil desse jeito. E agora o Thiago explicando assim, eu achei bem mais fácil. Ó, é que a gente tem que cuidar. A composta ela é um pouco mais chata de trabalhar mesmo. E a inversamente proporcional mais ainda. A única coisa que a gente vai ter que cuidar na inversamente proporcional é que a gente vai alterar. Mas o que vai fazer ela ser inversamente proporcional, na verdade, é a sugestão que a nossa proposta da conta vai nos dar. Por exemplo, assim, ó, se ela falasse que 8 funcionários produzem em 4 dias 160 ternos e que 6 funcionários Calma aí. Deixa eu recapitular. 8 funcionários em 4 dias produzem 160 ternos. Aí teria, vamos supor ali, ó, 6 funcionários em 3 dias produzem 300 ternos. Só que aí ela vai ter normalmente ela vai ter mais um termo ainda. Ah, então tem todos. Ou, por exemplo, assim, ó. Não é que tem todos. É que ainda vai ter, além desses, vai ter tipo assim, ó. Quantos metros foi produzido? Algo assim, entendeu? Eu tenho uma que é muito boa da gente fazer junto ali. Eu só preciso achar ela, mas no final dela eu consigo achar. Tá, e a composta, então eu sempre faço assim, inverto os dois últimos. Inverte os 2 últimos. Mas daí tu vai ter que lembrar do que é o total. Tá. Ó, então vamos passar ela. Aqui vocês entenderam como a gente chegou no 10? Sim. Ó, agente de trânsito, Frederico Westphalen, em 2020. Antônio trabalhou na empresa 8 horas diárias. Pode falar. Tem como tu voltar ali na questão anterior, que eu não consegui achar o AB. Porque, olha, eu fiz assim, ó. Tipo, tá. Vou ler de novo aqui. Tá, 8 funcionários conseguem produzir 160. Beleza. Uhum. Daí eu fiz assim, ó. Se em 160 ternos eles produzem em 4 dias, 300 é mais, né? Então vão levar vão produzir mais ternos e vão levar mais dias, certo? Aham. Tá, daí eu botei certinho. Daí aqui na parte dos funcionários eu fiz assim, ó. Se 8 funcionários levaram 4 dias, 6 funcionários, que é menos, vai levar mais dias também, não é? Sim. Só que assim, ó. Por isso que tu tem que lembrar de inverter. Porque dessa forma, tu tá usando só 2 termos. Tu tá usando os 2 termos separados. Tu não tá conseguindo unir eles depois, entendeu? Porque tu tá usando assim, ó, funcionários e ternos, dias e funcionários. E na conta tu já tem que colocar direto funcionários, dias e ternos. Consegue entender? Ah, certo. Tu tá fazendo 2 simples, né? Isso. Eu faço todas as perguntas pro X ali, no caso. Né? Se, tipo, se vão levar mais, é menos, entendeu? Tá. Eu faço os outros perguntarem pro X, ou o X perguntarem pros outros, alguma coisa assim. Sim. Mas tenta fazer sempre composta. E tu conseguiu chegar em algum resultado fazendo dessa forma? Consegui chegar próximo o 8, só que daí no caso a divisão não dá, fica tipo restante. Uhum. Tá, mas eu meio que entendi o que tu fez. Só que daí tem que cuidar, por isso que eu digo. Alguém mandou uma coisa aqui. Quando é composta, já faz direto. Se tu fizer 2 simples, não vai dar certo. Vai bater. Eu já errei muito em fazer 2 simples e não... Às vezes dá pra te fazer por lógica, mas o que dá pra te fazer? Já multiplicar os 2 ali na hora e já dividir também dá pra tentar fazer.
Só que tu tem que lembrar sempre de inverter eles ali no final. Pode falar, Jonas. E a Catiele também tá. Não pode falar. Não, é porque eu ia falar que eu preferia não colocar as faixinhas, senão fica mais confuso ainda. Tá, mas tu tem que entender. Eu tenho que entender que elas são inversas. Não, elas não são. Se eu tiver que Elas são inversas. Tu tem que entender o que vai ser a regra de 3, entendeu? O que vai ir para baixo e o que vai para cima. Tá, mas, tipo, funcionários vai para baixo, dias vai para cima e ternos vai para cima também. Tá, mas se eu não tivesse as flechas ali, o 8 e o 4, tu iria entender que ia para onde? Para 160 ou para 300? Tem esse porém. Entendeu? Por isso que até na hora de fazer, já coloca a flecha para não te perder, para quando tu montar a estrutura da conta, tu fazer dessa forma. Tá, o do terno é para cima também. Sim, é porque tu tem dois resultados de terno, tem o 160 e tem o 300. Entendeu? Tá, mas mesmo tendo o resultado menor em cima, eu ponho a fontinha para cima. Põe, só que põe elas inversas. Entender? O que produz 300, os funcionários e os dias que produzem 300, eles vão estar para 160. E os funcionários e dias que produzem 160, eles vão estar para 300. Entendeu? Sim. Thiago, quando eu vejo que a questão já é composta, eu já faço o desenho direto, que nem eu vi nos vídeos do Ferreto. Já faço o desenho para depois arrumar a numeração. Isso aí. É mais tranquilo. Faz sempre esse desenho agora ali, deixa os espacinhos para te botar o que precisa e faz ela. Não vai ter. O que vocês acham de eu fazer, depois pegar exercícios e colocar para vocês? Daí eu vou colocar lá no Class para vocês me entregarem em Word as respostas. O que vocês acham? Pode ser, Thiago, boa ideia. Eu não te garanto que eu consiga te entregar hoje, porque depois da live eu tenho outra matéria para estudar. Acho que pode ser até a próxima aula, e daí talvez a gente corrige. Beleza. Agora tu me passou aquele macete ali de como que era o certo fazer, pior que não tem erro mesmo, eu fiz aqui e deu 10 mesmo. Não, a composta tu não pode usar duas simples. Se tu usar duas simples, eu acho que vai ficar batendo. Thiago. Oi? Eu fiz as duas simples e deu 10,5. 10,5. Uhum. Tá. Como que tu fez ela? Eu fiz primeiro ali dos dias, né? Que é 8 por X e 4 por 6. Deixa eu só pegar uma caneta. Calma aí. E daí 4 vezes 6 é 24. Aí igual 8x. Aí daria 3, né? Porque 24 dividido por 8 dá 3. E depois eu fiz o 160 vezes x. Olha só, voltei. E 300 vezes 4. Tá, fala de novo, para mim poder anotar e para mim poder entender. Tá, eu fiz o 8 vezes x. 8 vezes x. E 4 vezes 6. 4 vezes 6, tá. Aí tu fez inversamente isso? Isso, aí o 4 vezes 6 é 24 dividido por 8. Tá. Que dá 3. 4 vezes 6. Então tu não fez ela em regra de 3, então. Fiz. Não, mas se tu fosse em regra de 3, tu teria o 8 pro 6 e o 4 pro x, isso? Não. Mas a gente, olha o que a gente vai ensinando. Olha só, se 8 funcionários produzem 4 dias, eles ficam um do lado do outro. E se 6 funcionários... Aí tá perguntando quantos dias... peraí. Entendi, tá. Aí os 6 funcionários ficam na mesma linha ali. Agora eu te entendi, sim. O 8 e o 6, entendeu? Porque são os funcionários, não os dias. Então tu teve x igual a 3. Isso. Tá, e agora? E depois os 160 ternos. Vezes o x, que é a quantidade que eu quero saber. Tá. E os 300 ternos vezes 4. Tá. Aí deu... Vezes 4 e 160, isso? Isso. Deu 1.200 dividido por 160. Isso. Que deu? 7,5. 7,5. Tá, e como que chegou? Aí tu tem o 13 e tem o 7,5. Eu somei o 3 mais o 7,5. Não. Sim, tá, eu te entendi, mas
Dessa forma... Não daria sei errado qual em seria o outra resultado. questão. Sim, daria errado. Eu Mas só entendi pra- a forma que tu fez, mas não... Só pra que dizer um lado que não... tinha- Aham. Não, que chegou mas... próximo. Claro, que nem eu digo. A gente tem formas de fazer. Essa questão, olha, pode ter outras formas de fazer, mas eu não conheço outra forma mais fácil que não seja essa daqui. E a gente precisa otimizar o nosso tempo, que nem eu digo, a matemática, que nem se vir em regra de 3, se vir 4 questões, como veio na última, é no mínimo uns 20 minutos que a gente vai ter a mais na prova. Porque imagina se no lugar de regra de 3 venha uma conta muito mais difícil, venha algo de Funções. função, venha funções, por exemplo, que tu vai perder mais tempo fazendo. Então, se vir regra de 3, olha o número, anota o número, vê qual que é do lado dele. Se são 3 termos, tu sabe que ela é composta. Se são 2, tu sabe que ela é simples. Essa daí é bem mais fácil de fazer, a composta. Eu nunca tinha feito. O problema da composta... Não, Nathan, a gente vai ver agora. Isso, ele só ficou no meio porque a gente cria dias. E o nosso total sempre vai ficar do lado de cá, sempre vai ficar do outro lado. E a gente já tinha o nosso total. Só que assim, e se a gente tivesse o 10 ali, no lugar do x, e a gente não tivesse o nosso 160, aí o nosso 160 seria x. E da mesma forma a gente iria descobrir o 160. Entenderam? Vamos passar aqui para a gente poder entender. Antônio trabalhou na empresa A 8 horas diárias durante 12 dias e recebeu 2.400. Uma empresa B ofereceu uma proposta para trabalhar 7 horas por dia durante 22 dias. Qual o salário de Antônio na empresa B? Para que seja proporcional ao da empresa A. Proporcional. Composta. 8 horas está para 7 horas. A gente vai botar o 8 em cima, que é o da empresa A, e da empresa B, o 7. A gente vai ter os dias, que são 12 da empresa A e 22 da empresa B. A gente sabe que ele vai trabalhar menos horas, porém ele vai trabalhar mais dias. Se ele recebeu 2.400, a gente não sabe quanto ele recebeu na empresa B. Então a gente vai fazer o 2 vezes o 8 vezes o 12, igual vezes x, e o 7 vezes 22, vezes 2.400. A gente vai ter 96 vezes x e 369.600, que é o resultado de 7 vezes 22 vezes 2.400. A gente vai ter, então, 369.600 dividido por 96 igual a x. Por que é dividido por 96? Porque o 96 estava multiplicando com o x, passou para o outro lado dividindo. Dessa forma, a gente vai ter x igual a 3.800. Alguém não entendeu? Na composta, fazendo sempre esse método, no caso da linha para baixo, no caso, sempre vai dar certo? Sim, se ela não for inversamente proporcional, sim. Ah, perfeito, então. Desse jeito eu entendi, desse jeito que tu falou. O ideal é sempre fazer dessa forma, deu o resultado que tem ali, porque tá certo, não vai dar errado. O que a gente tem que se atentar é nas multiplicações da conta depois. Rafael ou Ana, tá aí? Se tiver, anota quem tá saindo, que daí a gente bota a presença depois. Tá, então vamos passar. Pode falar, Catiane. Não, eu deixei ligada a mãozinha. Tá, vamos passar então. A gente tem mais uma ou duas só. Tiago? Oi? Pra mim ficou... Eu nunca tinha feito, mas eu não me recordava. Tava ficando bem claro, assim, com essa flecha aí que tu coloca, sabe? Agora eu tô compreendendo. Vamos tentar massificar isso, vamos tentar fazer bastante exercício, porque eu acho que assim, a última veio toda simples, veio 4 questões simples. Então, por mais que regra de 3 é fácil, regra de 3 é só exercitar, não tem como errar exercitando.
Então, talvez uma composta talvez venha, né? Pelo menos para dar uma dificultada perto da última prova. Só que de outra forma, pelo que eu vi, em 2021 ainda não foi cobrado. Então, não sei, é relativo. Mas regra de 3 vai vir, com certeza vai vir regra de 3. Tudo bem se eu, tipo, pra mim, no caso, é mais fácil se eu não colocar o X, porque, tipo, na verdade eu vou estar multiplicando, mas eu quero descobrir ele, né? Tá, mas daí tu vai descobrir o que se não for descobrir o mas se eu for 8 vezes 2, eu vou descobrir o 96 e o outro eu vou descobrir o do restado. Eu não, tipo, se eu não quiser colocar o X pra não confundir a minha... Não, tranquilo, se dessa forma for melhor pra ti, aí tu não Tudo coloca o bem, X. não vai dar nada errado, igual mesmo que eu tenha deixado ele isolado. É que o bom é que se tu colocar o X, tu não vai ter nenhuma chance de colocar um número no lugar dele. Entendeu? Sim. Porque tu pode, sei lá, pode acontecer alguma coisa na tua cabeça, tu não botar o X e tu achar, não, esqueci de botar o 2.400 aqui, mas na verdade era um X, entendeu? Pode falar, Jéssica. Acho que a Jéssica levantou. Olha só, não sei vocês, mas a minha dificuldade é identificar o que eu faço na conta. Se eles colocassem entre parênteses ali, regra de 3 composta, para mim ia facilitar muito. Então, o problema é identificar o que eu faço nessa conta, sabe? Se puder passar alguma coisa aí que facilite. Semana passada, tu participou semana passada? Aham. Semana passada, o que eu falei? Primeira coisa que a gente vai chegar na conta é a gente vai ver o que é essa conta. Aqui eu tô fazendo a mesma coisa, tô botando composto, tô botando simples em todas ali. Tem questões que tem 3 métodos. Semana passada eu mostrei. Teve questão que era porcentagem, teve questão que era matemática financeira, teve questão que era regra de 3 junto. Claro, tipo, se eles fossem colocar, a única que vai ter ali que vai identificar é quando tiver escrito a função tal. Mas normalmente regra de 3, porcentagem, eles nunca vão colocar. Então, massifica, faz exercícios, dessa forma não vai ter erro. Tu vai chegar e tu identificar. Tu vai ver, às vezes, pelo número de termos. O que eu mostrei semana passada? Quando tem um M, o que tu vai olhar em cima dele para saber se é uma geometria plana ou uma geometria espacial? Que é uma coisa que cai muito. Tu vai ter que olhar se é um 2 ou se é um 3. Uhum. Se é um 2, é uma geometria plana. Se é um 3, é cúbico, então é uma geometria espacial. Entendeu? Só uma coisa que tem que cuidar também nas regras de 3, que pode cair a banca, ou até a questão, ela para te confundir, ela pode colocar um dado que não tem nada a ver, que tu não vai colocar ali na regra de 3, entendeu? Ela pode ter falado alguma, entendeu? Algo a mais, assim, só para te confundir e pensar para te colocar, mas na realidade não precisa. Tipo o quê? Tipo, vamos supor assim, ela bota 7 horas e tanto, e sei lá, eu não sei te dar um exemplo, mas esses dias eu fiz uma questão, não sei se tu conseguiu me entender, Thiago. Ela te bota, vamos supor assim, 800 frangos, aí bota a quantidade de uma raça de um frango, entendeu? Mas depois ele não pede a raça em si, ele pede só o total, entendeu? Ele bota só aquela quantidade da raça em si, não sei se conseguiu me entender, só pra te confundir. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Dá um que acho que é melhor, eu não sei explicar. Trabalhou 8 horas diárias durante 12 dias em 3 semanas. Exato. E recebeu 2.400. Conseguiu entender? Não te interessa o 3 semanas. Thiago. O que te interessa é o dias. Oi? Pode falar. Dá para exemplificar por essa própria questão aqui mesmo que a gente está agora. Por exemplo, se em vez de Antônio tivesse ali uma pessoa trabalhou na empresa tal por tantas horas durante tantos dias e recebeu 2.000, entendeu? Aí vai aparecer 4 grandezas ali. E uma forma tu poder, se tu não tá bem ligado, talvez tu possa se confundir. E uma forma bem simples que eu consegui para gabaritar a regra de 3 composta eu sou melhor em português que em matemática. Então, por exemplo, fulano trabalhou 8 horas durante 12 dias para quê? Para ganhar R$2.400. A questão, então, ela gira em torno do dinheiro que o cara recebeu. Então, eu vou botar, trabalhou 8 horas por 12 dias para receber R$2.400. Depois, ali embaixo, como tu apresentou, os 7 dias, 7 horas por dia, durante 22 dias, e o salário que é o X.
Então, o protagonista da questão é o dinheiro que ele recebeu. Assim como na questão anterior, o protagonista da questão era os ternos. Porque tantos trabalhadores trabalhavam tantas horas para fazer o quê? Produzir terno. Então, aí a partir dali, as 8 horas, os dias, e daí tu põe em uma das extremidades da montagem da tua resolução, tu coloca o protagonista da questão. Nesse caso aqui, o dinheiro. E daí tu faz ali, retinho os 2 primeiros, e cruza para baixo e para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, lá na primeira extremidade ou na última extremidade, já que são 3 grandezas. Outra coisa só, basicamente tu também lê a questão, né, que nem assim, ó, ele tá falando na empresa 8 horas, então tem horas, e daí depois tem 7 horas, então 8 horas e 7 horas é um termo, né, falou também durante 12 dias e depois tem 22 dias, é outro termo. Daí o que ele tá perguntando? Salário tá dizendo só uma vez que é 2.400, então se surgir algum outro termo, é algo para te confundir, entendeu? Porque já tá dizendo, ó, tem 2 vezes horas, tem 2 vezes dias, ele quer saber o salário. Se dizer qualquer outra coisa é só para ter confundido. Mas esse macete do Jonas aí é bom ir escrevendo, porque aí o cara não se perde, no caso, vai escrevendo embaixo. Embaixo do outro aí é mais fácil de não se perder. Mesmo que ele fale numa parte de dias e outras semanas, não me importa, porque eu tô querendo saber o resultado do dinheiro. Isso? Isso. O que tu pode fazer assim, ó, que nem o Jonas falou. Tu tem que ter sempre duas coisas iguais. Ó, tu tem 2 horas, tem 2 tipos de horas, tem 2 tipos de dias, mas tu tem 2 tipos do que ele recebeu? Não, tem um. Pode fazer até um quadradão assim, ó, coloca em cima e coloca o número dentro. Tu não vai te perder também. Sim, mas é a questão na interpretação, não muda nada de semana se eu quero descobrir outra coisa. Não. E que nem eu falei ali, ó, se botasse, trabalhou 12 dias... mas em 5 semanas. Durante 5 semanas. Mas não faz diferença, entendeu? O que importa são os dias. Eles poderiam colocar ali, mas daí lá no final eles nem falam de semana, só perguntar qual é o salário de Antônio na empresa B, ponto. Porque a gente vai saber quantos dias são 5 semanas. Não, daí tu não pode lembrar, não esquece as semanas, pensa só em dias. Tá, vamos passar pra gente poder fazer a outra depois. Tem mais 2 aqui embaixo. Ó, fiscal de obras, Prefeitura de Santo Augusto. Pedro Ernesto trabalha como arquivista de uma grande empresa. Todas as semanas ele recebe uma quantidade de processos para arquivar. Hoje ele já arquivou 30% da demanda semanal. Ou seja, 81 processos. Quantos processos da demanda semanal ele ainda tem para arquivar? Se ele já arquivou 30%, quantos por cento ainda faltam para ser arquivados na semana? 70. Ó, essa conta é simples. Então, a gente vai ter 30 para 70. Ó, 30 processos. 30% está para 81 processos. 70 está para X. 30 vezes X igual a 5.670. 5.670 igual a dividido por 30, porque ele vai passar do outro lado para dividir. A gente vai ter X igual a 189, que é a nossa letra E. O que poderia ser feito também? Em vez da gente colocar o 70, a gente poderia colocar o 100, e o resultado do X a gente dividir por 81. Alguém não entendeu essa questão? Eu não, pode explicar de novo. Ó, o que tu não entendeu? Tudo, né? Da onde saiu o 70? Eu não entendi nada. Eu não entendi o 70, da onde saiu o 70. Olha, no teu serviço, tu tem uma demanda semanal. Uma demanda significa 100%. Porque não tem como tu fazer mais que 100% do que é proposto. Certo? Sim. Tá.
Então, se no primeiro dia tu já fez 30%, quanto que vai sobrar? Ó, hoje é segunda-feira. Até sexta-feira, eu tenho que fazer 100% dos processos que estão aqui nessa pilha. Hoje eu já fiz 30%. Para terça, quarta, quinta e sexta, quantos por cento ainda faltam ser feitos? Érica? Maine, pode falar. 70. 70? Érica, entendeu? Sim, entendi. Tá. Da onde que veio 70? Da Do semana. 100%. Tá, mas por que a gente tem 70? O que é o nosso 70? Porque é o restante que falta, né? É o restante Isso. que falta ser feito. Isso aí. Então, a gente tem o 30 para X e o 70 para 81. Porque é uma regra de 3, a gente vai cruzar. Conseguiram compreender isso? 70 vezes 81. Essa parte, sim. 5.670. Tá. O resto entendeu, só não tinha entendido os 70, é isso? Isso, só os 70 mesmo, da minha parte. Tá. Tá, agora eu vou dar um exemplo, então. Se Pedro Ernesto fez 50% da demanda semanal, que são 81 processos, quantos ainda faltam ser produzidos? Se ele já fez 50%. 50? Não, ó. 81 processos é 50%. Quanto ainda falta para ele produzir? Não é 50? Ó, não, 50% 49. é o que falta de porcentagem. Quantos processos ainda faltam? Ah, tá, desculpa, vou dividir de novo. Ó, hoje é quinta-feira. Até quinta-feira... Ah, mas tu disse se ele fosse fazer 100 processos? Não falei 100 processos. 100 é o 100%, que é o que tu pode fazer. Não tem, se tem uma pilha aqui, o que é 100%? É todos? Tem como tu fazer 110%? Não. Não tem como tu botar coisa que não tá na pilha. Então, assim, ó. Ó, Nathan falou ali, ó. Não, é 21? Não, ó, 81. Ó. Hoje é quinta-feira, pessoal. Eu fiz 70%, eu fiz 50% dos processos da semana. Desses 50%, são 81 processos. Eu já arquivei 81 processos. E esses 80 processos que eu arquivei representam 50% do que eu deveria arquivar na semana. Quantos ainda faltam para mim arquivar na semana? Quantos por cento ainda falta? 81? Porque, tipo, daria 162, daria 100%. Isso aí. Se fosse fazer, tipo, metade, daria 81, ou seja, falta metade ainda. Isso aí. Alguém não entendeu? Sim, o Thiago deu um exemplo só para ajudar vocês, mas na Casa Branca não vai dar 50%, né? Que aí seria por 2. Tá, agora vamos trocar ali, ó. 30% da demanda representa 30 processos. Quantos processos ainda faltam? 30% da demanda semanal representa 30 processos. Quantos processos ainda faltam ser arquivados? 70%? 60%? 70% igual a 109. Ó, 30 processos, 30% da demanda representa 30 processos. Entenderam isso? 51? Ó, cada processo representa 1%, certo? Sim. Então, se a gente precisa de 70... Boa noite, Lara. Então, se a gente precisa de 70%... 70 processos. 70 processos, isso aí. Tá, vamos ver se tem mais alguma aqui. Eu quero achar embaixo. Ó, uma fábrica invasa 200 mil garrafas de água mineral com 4 máquinas em tempo determinado. Se uma das máquinas for desativada, quantas garrafas serão invasadas no mesmo período? Caiu na câmera de Imbé. Então, ela é simples. 200, ó, a gente pode usar 200 mil ou a gente pode usar só 200. 200 vai estar para 3. Por que o 3?
Porque uma das máquinas parou. Porque uma menos foi invasada, é isso, né? Isso, porque uma das máquinas foi desativada. Alguém não entendeu isso? Eu só tava querendo achar aquele 3, mas já achei. Tá. Então, vamos Eu lá. não entendi. Quem não entendeu? Eu, Jennifer. Tá. Tu tem 4 máquinas funcionando e produzindo 200 mil garrafas. Tu vai desativar uma máquina. Quantas máquinas tu vai ter? 3. Com o mesmo tempo, a gente vai querer invasar com as 3 máquinas. Quanto? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, 200 vezes 3, x vezes 4. 200 vira 600. 600 igual a x vezes 4. 600 dividido por 4 igual a 150. É a nossa letra A. Alguém não entendeu essa questão? Essa aí é mais fácil ainda, porque dá para dividir os 200 por 4, depois pegar só os 3 máquinas. Isso aí. Divisão e multiplicação, não precisa direto. Ó, essa é a nossa última questão. Nossa, eu já vi muita questão desse tipo, se uma for desativada ou se faltar uma. Eu nunca soube fazer a regra de 3. Se eu soubesse, já